Salve, salve concurseiros! Professor Lucas na área, dando dicas essenciais para você arrasar em qualquer processo seletivo, em qualquer concurso público que envolva o assunto matemática, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto conjunto numéricos, operações nos reais. Estão preparados? Então, bora lá! Vem comigo, pega a dica do Lucão. Olha só, galerinha, matemática para concurso com o professor Lucas. Galera, vamos começar então falando um pouquinho de operações nos reais. Quem são esses tais reais? São os números. Então nós dividimos os números nos seguintes conjuntos. Conjuntos dos naturais. São aqueles números inteiros positivos que contêm também o número zero. Então, por exemplo, nós temos ali o número 0, nós temos o número 1, nós temos o número 2 e assim por diante. Estão lembrados desse conjunto? Tenho certeza que sim. Maior que o conjunto dos naturais, nós temos também o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são todos os naturais e também os números negativos. Por exemplo, além de todos os naturais anteriormente citados, nós temos também, por exemplo, o número -1, o número -2 e assim por diante. Tudo bem? Eu tenho certeza que você aí em casa está perguntando, mas cadê os números com vírgula? Bom, o número com vírgula ou o número fracionário ou uma dízima periódica está dentro do conjunto dos racionais, representados pela letra Q de queijo, pessoal. É isso mesmo que eu disse para vocês. Conjunto dos racionais são o conjunto dos... contempla, na realidade, aborda, contém todos os números naturais, os números inteiros e também os números decimais exatos. Por exemplo, se eu tivesse o número 0,25, com certeza ele é um número racional. Eu posso ter um número fracionário meio. Por quê? Porque o meio ele é também um número decimal. O meio nada mais é do que 0,5, tá? E olha só que legal. Essa eu tenho certeza que muita gente não sabia, mas agora vai ficar sabendo. É o seguinte, uma dízima periódica, por exemplo, o número 0,333, reticências, 3, isso é uma dízima periódica. A dízima periódica é um número fracionário, galera. E se é um número fracionário, é isso mesmo, um número fracionário. É 1/3. Pega a sua calculadora aí em casa e faça essa divisão. 1 dividido por 3 vai ficar 0,333333. A maioria das calculadoras vai aproximar essa dízima periódica para você colocando 0,333333 e lá no finalzinho coloca 4, tá bom? Porém, toda dízima periódica é um número fracionário e se é um número fracionário, ele está dentro do conjunto dos racionais. Tá bom, pessoal? Englobando todos esses três conjuntos, nós temos o conjunto dos reais. Tá bom, professor, mas por que o conjunto dos reais, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Ele contempla todos eles. Eu posso falar que todos os números racionais são reais? Com certeza. Mas por que então eu defini o conjunto dos reais? Pelo seguinte, galera, além de contemplar, além de conter todos os racionais, os reais, eles contêm também os números irracionais. E quem são os irracionais representados pela letra I? São todos os números decimais não exatos, tá bom? E esses decimais não exatos também podem aparecer de outras formas. Por exemplo, se eu tivesse o número π, famoso π lá da circunferência, o π é um decimal não exato, tá? Além do número π, eu tenho as raízes quadradas não exatas, ou melhor, as raízes não exatas. As raízes clássicas não exatas são, por exemplo, quem? Raiz de 2, raiz de 3,
raiz de 5. Tudo bem, pessoal? Eu posso ter as raízes não quadráticas também. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3. Também são números irracionais que não possuem valores exatos, são sempre valores decimais infinitos, tá bom? Não periódicos. Então, se eu tivesse um decimal qualquer aqui, por exemplo, 1,235, bom, qual que é o próximo? Eu não sei. Não é uma dízima periódica. Então, se não é uma dízima periódica, ele está dentro do conjunto dos irracionais. Então, pessoal, eu trouxe esse modelo para vocês, né, de divisão numérica, para vocês entenderem que nós vamos trabalhar com todas as operações, com exemplos que abordam todas as operações nos conjuntos dos reais. Então, a gente vai passar pelas operações dos naturais, operações nos inteiros, operações nos racionais, irracionais, tá bom? E, obviamente, então, falando tudo sobre o conjunto dos reais. Estão ligados aí, então, pessoal? Bom, vamos lá. Começando já com um exemplo clássico, tá? Que pode aparecer em todas as bancas responsáveis pelos concursos públicos Brasil afora, pessoal. É a noção de conjuntos numéricos. Olha só que legal, ó. Analise as afirmações a seguir. Todo número negativo é um número inteiro. Todo número natural é um número real. Um número real pode ser racional ou irracional. E dentre as afirmações apresentadas, indique a resposta correta. Então vamos lá, pessoal. Dica do Lucão, presta atenção, pessoal. Para responder perguntas desse tipo, se todo número se está dentro, está contido, é legal você ter sempre em mente o conjunto dos números, no caso, conjunto dos números reais. E o que nós temos? Vamos lá. Nós temos lá os naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais que contemplam todos eles. Vamos pensar um pouquinho, então. Item a item. Todo número negativo é um número inteiro? Falso, falso, falso. Mas por que, professor Lucas? Pela simples razão. Vamos lá. Eu vou dar um número negativo para vocês entenderem. Se eu tivesse o número menos, olha aqui, ó, menos 2/3. Menos 2/3, ele é o quê? Ele é um racional. Não é isso? Ele é um racional. E esse número racional, ele é inteiro? Não. Tudo bem? Então, galerinha, eu tenho um exemplo que está fora do contexto, então a gente pode afirmar que esta frase é negativa, tá? Vou repetir. Todo negativo é um número inteiro? Falso, ok? Todo natural é um número real? Sim, com certeza. Por quê? Porque, veja só, o conjunto dos naturais, que é esse N aqui, ó, está dentro do conjunto dos racionais, representado pela letra R. Então, se ele está dentro desse conjunto, eu posso dizer que todo natural também é real. Então, segunda afirmativa é verdadeira, tá? Terceira afirmativa. Um número real pode ser racional ou irracional. Perfeito. Porque qual é a definição de conjunto dos reais? É a união dos números racionais, que seria esse Q aqui de queijo, mais, né, união é mais os irracionais, que são os decimais não exatos. Então, a união, a soma dos racionais mais os irracionais, formam um conjunto dos reais. Presta atenção, quem são os racionais mesmos? Os racionais são todos os inteiros, naturais e também os números decimais, contando as dízimas periódicas. Moral da história, todos os racionais são todos os números fracionários. Tudo bem, pessoal? Galera, então nós ficamos com a primeira falsa, segunda verdadeira e terceira verdadeira. Agora, olha só, isso acontece muito nas provas de concursos públicos, tá? Dentre as afirmativas apresentadas, indique a resposta correta. Às vezes você fica meio confuso na alternativa. E é isso, olha só.
Somente a primeira é falsa? É isso mesmo, somente a primeira que é falsa. Mas é esquisito isso, né? Geralmente ele fala, a segunda e a terceira são verdadeiras. Mas nesse caso veio o oposto, né? Somente a primeira é falsa, certo? Somente a segunda é falsa? Errado. Somente a terceira é falsa? Errado. Somente a segunda é verdadeira? Errado, porque a segunda e a terceira. E somente a terceira é verdadeira? Também errado, o que ratifica a opção A como resposta correta. Pessoal, entenderam aí como pode cair nos concursos públicos conjuntos, noção, na realidade, de conjuntos numéricos? Eu tenho certeza que sim. Bom, vamos lá então, vamos dar ênfase, vamos falar um pouquinho sobre conjunto dos números naturais. Galera, se eu falo conjunto dos números naturais, eu estou falando de quem? Estou falando de todos os números inteiros, positivos e também o zero. Bom, o que eu tenho que saber além de noção de quem são esses números naturais? Eu tenho que saber a noção, ter, né, em mente o conceito de sucessor, antecessor, o que é um número par e o que é um número ímpar. Tudo bem? Então, por exemplo, quem é o sucessor? É o próximo, é o que está na frente. Então, por exemplo, se eu tivesse um número x, quem seria o seu sucessor? O meu sucessor seria sempre o x mais 1. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Considere o número 5. Qual é o sucessor de 5? O sucessor de 5 é o número 6. Simples, não é mesmo? A mesma ideia é do antecessor, porém ao contrário. Se eu tenho um número x, quem seria o meu antecessor? O meu antecessor seria x menos 1. Vamos lá colocar um exemplo. Se eu tenho o número 20, o seu antecessor será o 19. Facinho, facinho. Não é verdade, pessoal? E o número par? O número par são os números múltiplos de 2. Lembrando que eu estou dentro do conjunto dos naturais, são aqueles números inteiros, não é verdade? Então, quem são os pares? É o número 0, o número 2, o número 4, o número 6, assim por diante. Esses são os números pares. E, obviamente, os números ímpares são os outros que eu não citei dentro do conjunto dos naturais, que são o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Entenderam os conceitos que nós devemos saber dentro do conjunto dos naturais? Vamos ver como que pode ser cobrado esses conceitos numa prova, dentro de uma banca aí? Então vamos lá. Banca FGV. Ele fala o seguinte, pessoal. O dobro do sucessor de 13 é o sucessor do triplo de que número? Meu Deus do céu, confundiu minha mente. Calma. Vamos lá que eu vou te ajudar. É o seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte. O dobro do sucessor de 13. Vamos pensar primeiro nessa afirmativa. Ó. O dobro do sucessor de 13. Então, ó, vamos escrever isso. O dobro. 2 vezes. O sucessor, o que está na frente do número 13. Lembrando que é conceito de números naturais. Então, o que está na frente do 13 é o 14. Então, quem que é o dobro do sucessor de 13? O dobro do sucessor de 13 é o 28. Guarda ele aí no bolso, tá bom? Agora, vamos pensar na segunda afirmativa que ele cita aqui. Esse 28 é o sucessor do triplo de que número? Triplo de que número? Então, veja bem, ó, esse 28 é o sucessor de quem? Então, vamos lá. Se ele é já o sucessor, eu estou pensando em quem? Eu estou pensando no número que vem antes dele, que é o 27. De novo, repita, Lucas. Vamos lá. 28 já é o meu sucessor. Então, que número eu estou pensando? No antecessor, que é o 27. E ele quer saber que é o triplo de quem? Então, se ele já é o triplo, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse cara
por 3, que vai dar quem? Que vai dar 9. Então, 9 é o triplo do sucessor de 28. Alternativa D de dado. Tá bom? Professor, eu poderia pensar de forma diferente? Eu poderia pensar por alternativa? Sim, com certeza, tá? Eu poderia pensar no 6. Qual que é o triplo de 6? O triplo de 6 é 18. Então, mais 1, né, que é o sucessor, 19. Bate no 28? Não. Entenderam a ideia? Então, de novo, vou pegar o B de bola para vocês entenderem agora. O triplo de 7, 21. Qual que é o sucessor de 21? 22. Bateu no 28? Não. Então, o B também não é. Entenderam? O triplo de 8, 24. Mais 1, porque eu estou falando de sucessor. 25. Bateu no 28? Não, também não é. Triplo de 9, 27. Mais 1, 28. Bateu no 28? Bateu. Então, com certeza é também a afirmativa correta D de dado. E aí, pessoal, pegaram a dica do Lucão? Então, se pegaram a dica do Lucão, bola para frente, não é verdade? Vamos falar um pouquinho de mais um exemplo, exemplo 3, dentro do contexto de conjunto dos números naturais, que pode cair para vocês. Olha só, um número menor que 80, essa é a dica, hein? Ele é menor que 80. Já anota aí, ó. Menor que 80. Ele é múltiplo de 3 e também múltiplo de 7, além de ser par. Vamos lá. Ele é múltiplo de 3 e sempre que aparecer essa palavrinha mágica para vocês, e significa o quê? Que eu vou multiplicar. E múltiplo de 7. Então, no fundo, ele quis dizer que é múltiplo de 21. Tá? Então, ele está falando de um número múltiplo de 21, menor que 80 e par ao mesmo tempo. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero a tabuada do 21, o número menor que 80 e par. Então, vamos lá. Tabuada do 21. 21 vezes 1, 21. 21 vezes 2, 42. 21 vezes 3 vai dar 63. 21 vezes 4, 84. Opa, já paro aí. Por quê? Porque eu quero um número menor que 80. Então, quem são os menores que 80? E da tabuada do 21? É o 21, o 42 e o 63. Porém, eu também quero que ele seja par. Então, para que seja também par, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando, com certeza, do número 42. Mas o exercício não é tão simples assim. Ele quer o quê? Ele quer a soma dos algarismos desse número. Então, bora lá, pessoal. Vem comigo. Seguinte, ó. Qual é a soma dos algarismos desse número? É o 4 mais o 2. E 4 mais 2, 6. Voilà! Alternativa B. B de bola para frente, né, pessoal? Que eu tenho certeza que vocês já estão entendendo o enredo, né, da história, como que pode cair essas questões de conjuntos numéricos em qualquer banca e de qualquer concurso público e de qualquer nível escolar, tá? Conjuntos numéricos será cobrado em qualquer prova de concurso público de qualquer nível de escolaridade, fundamental, médio e superior. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Vamos para frente, vamos falar um pouquinho sobre conjunto dos inteiros. Pessoal, se eu estou falando de conjunto dos inteiros, eu tenho que lembrar de algumas operações básicas, que são as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. E lógico que vai ter a dica do Lucão também, não é verdade? Então, bora lá, vem comigo. Vamos lá, soma. Somar números inteiros. Coisa linda de Deus. O que eu faço mesmo? Centésimo, centésima
sétima, dezena e unidade, tá? Então eu tenho o número 176. O 6 é unidade, 7 dezena, 1 centena. E eu vou somar com quem? Com 35, que tem 5 unidades e 3 dezenas. Então é unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, sem segredo de ser feliz, tá? 6 mais 5 são 11, sobe 1. Então eu tenho 7 mais 3, 10, com 1 que subiu, são 11, sobe mais 1. 1 mais 1, 2. 211. E aí? Relembraram como se soma o método raiz usando a mão, né? Que a gente, às vezes, com o smartphone sempre disponível no bolso, a gente, vamos dizer, folga um pouquinho, né? E às vezes até esquece mesmo como que soma, como que a gente aprendeu lá no primário a somar números inteiros. Bom, galerinha, a subtração segue a mesma regra. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então a gente tem, por exemplo, 63 menos 27. Aqui é a sominha. E como que seria menos? 7 para o 3 não dá. Então, eu vou pensar para 13. 7 para 13 faltam 6. Porém, como eu pensei em 13, peguei um emprestado, vai um para baixo de novo. Então, ao invés de 2, eu vou pegar 3. 3 para 6, restam 3. Moral da história, 63 menos 27, quanto é? 36 unidades. Pessoal, tranquilidade, não é verdade? Lucas, beleza, relembrei soma e subtração. E multiplicação, como que é mesmo? Vamos lá, vem comigo. 57 vezes 13. Eu vou pegar o 3, a unidade do cara de baixo. Ah, uma dica bem importante que ele estava esquecendo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu poderia fazer 13 vezes 57 ou 57 vezes 13, que eu teria o mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Bom, nesse caso, eu vou pegar o 57 e fazer vezes 13. O que eu vou fazer? Pegar o 3. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2 são 17. Belezinha? Coloco um mais aqui e vou agora para o 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5 é 5. Ok? Então, vamos lá. 1 mais ninguém, 1. 7 mais 7, 14, sobe 1. 5 mais 1, 6. Porém, esse 1 a mais que subiu seria 7. Moral da história, 57 vezes 13 é 741, pessoal. Fácil, 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 não é verdade? Então, se é fácil, partiu multiplicação, pessoal. No caso, vamos lá para mais uma multiplicação aqui, tá? Eu tenho a multiplicação de 715, tá? Dividido por 18. Eu falei multiplicação, né, pessoal? Mas eu acabei de fazer a multiplicação ali em cima. Então, vamos lá. Divisão, tá? De 715 por 18. Bom, como que eu faço a divisão? Primeiro, para fazer a divisão, eu preciso verificar o seguinte. Eu consigo dividir o 7 por 18? Não. Não consigo. Então, eu vou ter que pegar quem? Eu vou ter que pegar o 71. Agora sim. Quantas vezes cabe o 18 dentro do 71? Aí você tem que pensar. Poxa, será que cabe 7 vezes? Não, vai ficar muito grande. Por quê? Porque 7 vezes 18 é muito maior do que 71. 6 também vai dar bem maior. 5, só para vocês terem uma noção, 5 vezes 18 vai dar 90. Então, não dá. 4 vezes 18, 72. Também não dá. Então, tem que ser 3. 3 vezes 18 vai dar quanto? Vai dar 54. Aí sim, 3 vezes 18, 54. Então, vai para lá negativo, tá bom? E eu vou tirar o 54 só do 71. Então, 71 menos 54 vai dar quanto, pessoal? Só lembrar da continha de menos que a gente fez, tá?
71 menos 54, então daria, deixa eu fazer as contas aqui, daria 6 para chegar nos 60, então daria 17, tá? 17, beleza? Feito isso, baixa o próximo número. Então daria 175. Aqui é a mesma história, mesma regrinha. Posso pegar 1 e dividir por 18? Não. Posso pegar o 17 para dividir por 18? Também não dá. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o próximo número. Quantas vezes cabe o 175 dentro de 18? 175, se eu for dividir por 18, vai dar quanto? Vai caber 9 vezes, tá? Por quê? Porque 9 vezes 18, você vai encontrar quanto? 162. Então, 9 vezes 18 é 162, tá? E olha só que legal, pessoal. 162, no caso, 175 menos 162, vai dar quanto? Vai dar nada mais, nada menos do que 13. Mas, Lucas, e agora? Agora não dá para dividir mais. Dá, mas eu tenho que colocar uma vírgula. E no caso da vírgula, eu estaria falando de números decimais, que vai ser os próximos slides, tá, pessoal? Então, a priori, nós vamos trabalhar com números inteiros. E o que eu tenho em um número inteiro? Eu tenho o dividendo 715. Eu tenho o divisor, que é 18, tá? Quanto que deu? Me deu um quociente 39, sobrou um resto igual a 13. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, como eu estou dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou parar a minha divisão por aqui, tá? 715 dividido por 18 vai dar um quociente de 39, resto igual a 13. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, vamos lá. Dica do Lucão também. Presta muita atenção para não errar besteira. Quando eu falo de multiplicações e também de divisões, eu tenho que ficar ligado com sinais iguais, tá bom? E sinais contrários. Isso mesmo, pessoal. Só vale para o joguinho da multiplicação e da divisão, tá? Quando eu estou multiplicando ou dividindo por sinais iguais, menos com menos ou mais com mais, eu vou dar sempre um resultado positivo. Então, por exemplo, menos 7 vezes menos 5. Quanto que é? Mais 35. Menos 20 dividido com menos 4. Vai dar mais 5. Agora, mais com mais 7 vezes mais 5, mais 35. Mais 20 dividido por mais 4 vai dar mais 5. Fica ligado, tá? E se eu tiver sinais contrários? Sinais contrários vai dar negativo. Então, mais 7 vezes menos 5, menos 35. Menos 20 dividido por mais 4 vai dar menos 5, tá bom? Galera, esse jogo do sinal só vale para divisão e multiplicação. Soma e subtração é o ganhar e perder. É dinheiro, é conta bancária, tá? Negativo é perder, positivo é ganhar, tá bom? Isso é comum para a gente. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos exemplificar, vamos verificar como que eu posso cobrar, ou uma banca pode cobrar de você, pode te avaliar, quando eu falo, então, dessas propriedades dos números inteiros. Bora lá, vem comigo, então. Exemplo 4. FCC. Uma montadora de automóveis possui 5 unidades produtivas no mesmo país. 5. Grifa aí, ó. Concurso público, as bancas adoram informações aí, vamos dizer, né, perdidas no meio do enunciado. No último ano, cada uma dessas unidades, cada uma produziu 364.098 automóveis. Cada uma.
Toda a produção foi igualmente distribuída, dividida entre os mercados consumidores de 7 países. Olha essas informações importantíssimas. O número de automóveis que cada país recebeu foi de quanto? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho 364.098 automóveis produzidos em cada unidade. Quantas unidades foram? 5. Então, se eu fizer 1 vezes 5, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o total de automóveis produzidos no ano, tá? Então, vamos lá. Ó. 5 vezes 8, quem? 40. Sobre o 4. 5 vezes 9, 45. 45 mais 4 são 49. Sobe o 4. 5 vezes 0 é 0, mais 4, 4. 5 vezes 4, 20, sobre o 2. 5 vezes 3, 6, 30. 30 mais 2, 32, sobe o 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3 são 18. Olha só, dica do Lucão também, hein? Para números grandes, coloca um pontinho a cada 3 casas. Então, ó, 3 casas, ponto, 3 casas, ponto. Ou seja, fica mais fácil para a gente ler, tá? 1.820.490 automóveis produzidos no ano, tá? Mas ele quer saber em cada país quanto recebeu. Quantos países foram? 7. Então, você pega esse valor e vai fazer o quê? Vai dividi-lo por 7. Então, vamos lá. Bora lá, vem comigo. 1.820.490 automóveis dividido por 7. Pega o 18, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para lá, menos 14, sobram 4, abaixo 2. 42 dividido por 7. Muito bem. 6. 6 vezes 7, 42. Vai para lá, menos 42. Resta nada. Abaixo o próximo, que é o 0. Não dá. Coloca um 0 para baixar o próximo. Também não dá. Coloca outro 0 para baixar o próximo. Agora dá. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 49, 49. Então, vão-se embora, ficou um 0, baixa o 0, não dá. Então, é zerinho aqui. E qual foi a dica do Lucão no começo desse exercício? Coloca um pontinho de 3 em 3. Então, qual o resultado que eu tenho aqui visível para vocês? 260.070 veículos. Alternativa e de exata resposta. E aí, pessoal? Estão relembrando desses assuntos? Lembram da época escolar? Que gostosinho, não é verdade? Fácil demais. Dica do Lucão, fica só atento às informações do enunciado. Esse exercício, por exemplo, é um exercício de nível básico, porém a dificuldade está em lembrar que são 5 unidades produtoras e 7 países. Então, só fiquem atentos a esses detalhes, tá? Eu posso ter também, dentro aqui do contexto de números inteiros, exercícios mais diretos ao ponto, que é o caso do exemplo 5. Olha só. Qual é o valor de x se essa operação é igual ao valor de x? Então, vamos calcular essa operação. Presta atenção na dica do Lucão. Eu tenho multiplicação e divisão. Qual que é a ordem, né, de operação entre multiplicação e divisão? Tanto faz. Eu posso fazer a multiplicação ou a divisão primeiro. Indiferente, tá? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Menos 4 vezes menos 6. Menos com menos é mais. Então, daria mais 24. Não é necessário colocar o sinal de mais, tá bom? Mas eu vou colocar aqui para vocês. E eu vou dividir esse cara por menos 3, resultando assim no valor de x, tá? Bom, vamos lá. Mais com menos é menos, então sabemos que o resultado é negativo. E 24 dividido por 3 dá quanto? Vai dar 8. Então, resposta final, x igual a 8. Melhor, menos 8, alternativa
D de dado. Fiquem espertos com os distratores. Tá bom? O que seria um distrator? Distratores são as alternativas, né? Que teria se você errasse uma besteirinha. Por exemplo, o sinal. Se eu errasse o jogo do sinal aqui, eu poderia colocar como resposta x igual a 8 positivo. E olha só, tem a alternativa A para isso. Tá? Então, bancas de concurso, 5 alternativas ou 4 alternativas, tá? Nós teremos uma correta e o resto, com certeza, são distratores. São alternativas possíveis, tá bom? Cabíveis de erro, erros básicos, erros comuns. Tudo bem, pessoal? Fácil demais? Então, dentro aqui do contexto de números inteiros, nós temos também, né? Vamos dizer assim, o bicho papão de muita gente, que é o conceito de potenciação e radiciação, tá? Vamos relembrar um pouquinho o que é potenciação, o que é radiciação. Galera, potenciação é essa representação algébrica, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. O que isso representa para a gente? Representa que o 2 é multiplicado sequencialmente 3 vezes. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 nada mais é do que 8. Tá? Então, potenciação são múltiplas multiplicações, várias multiplicações de mesma base. Tá? Então, eu tenho uma base 2 expoente 3. 2 ao cubo vale 8. Este é o conceito de potenciação. Tá? E a radiciação é o conceito inverso da potenciação. Então, por exemplo, raiz cúbica de 8 nada mais é do que qual número elevado ao cubo vale 8? Nós acabamos de verificar que seria quem? Seria 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Exemplo clássico de raiz quadrada. Raiz quadrada, que eu não preciso colocar o índice aqui, de 4. Que é isso? Que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Lembrado do conceito de radiciação? Raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. E assim por diante, tá bom? Então esses são os conceitos de potenciação e radiciação, tá? Dentro do contexto de números inteiros. Eu posso ter potenciação e radiciação dentro do contexto dos números racionais? Posso, tá bom? Mas não é o foco da nossa aula de hoje, tá? Bom, propriedades da potenciação, isso é muito importante. Pega a dica do Lucão. Olha só, regrinha. Qualquer base elevada a expoente 1 é a própria base. Exemplo, 5 elevado a 1 é 5, anota aí. Qualquer base elevada a 0 é 1. Isso aqui é essencial, hein, pessoal? Qualquer base, positiva ou negativa, elevado a 0, vale 1. Exemplo, 9 a 0 é 1. Anota aí. Produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 à quinta vezes 2 ao cubo é 2 à oitava, anota aí. Divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, 5 à sétima dividido por 5 ao cubo. Conserva a base, subtrai 7 menos 3 é 5 à quarta. Anota aí. Potência da potência. Olha só. A elevado a m, que está elevado a n, é nada mais nada menos do que A elevado a m vezes n. Por exemplo, 7 ao quadrado, que está elevado à quarta, é 7 à oitava. Anota aí. Outra propriedade, quando eu tenho uma potência de um número fracionário, tá? Eu vou levar essa potência ao numerador e também ao denominador. Então, por exemplo, 3 quartos elevado ao quadrado é nada mais nada menos do que 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 9/16. Anota aí. Bom, essa propriedade é bem importante também. Base elevada ao número negativo. Ou melhor, um expoente negativo nada mais é do que
o inverso da base. Por exemplo, 2 elevado a menos 4 nada mais é do que 1 sobre 2 elevado à quarta. E 2 elevado à quarta é 16. Anota aí. E última propriedadezinha da potenciação é a seguinte. Uma base elevada a um número fracionário nada mais é do que uma radiciação. Isso mesmo, olha só. O numerador, que é o n, vai dentro da raiz e o denominador é o índice desta raiz. Por exemplo, 8 elevado a 2/3 nada mais é do que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Anota aí, galerinha. Para fixar, então, essas propriedades da potenciação, eu trouxe para vocês um exemplo básico aqui. Olha só que legal. 3/6 vezes 3 elevado a menos 2. O que eu tenho? Produto de potência de mesma base. Primeiro, entre parênteses aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a base, que é 3, e somar os expoentes. 6 mais... Vamos lá, passo a passo. Ó, 6 mais menos 2. Aí depois eu vou dividir por 3 à quarta. O que é 6 mais menos 2? Eu vou somar o que eu estou tirando 2. Então, é 3 à quarta. Então, ficaria 3 à quarta dividido por 3 à quarta. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 elevado a 0 e todo número elevado a 0, quem é mesmo? 1. Anota aí. B de bola, tá? Toma cuidado, o 0 é um lindo distrator para essa questão, tá bom? Pessoal, show de bola, não é verdade? Então, já que nós falamos de propriedades da potenciação, eu não vou falar aqui também das propriedades da radiciação, que praticamente são as mesmas, porque uma radiciação é o inverso da potenciação. Por isso que eu vou focar um pouquinho na live de hoje sobre o que é uma radiciação, tá? Então, se eu tenho algo parecido com isso, nós lemos ele matematicamente da seguinte maneira. Esse símbolo é o meu radical, tá? O que está dentro desse símbolo é o meu radicando, tá? O resultado desse operador é a minha raiz, tá bom? E o que está em cima do radical é o meu índice. Então, olha só, galerinha. Se eu tivesse raiz quadrada, quando não tem nada, significa que é um 2, tá? Raiz quadrada de 125. Como que eu posso calcular a raiz quadrada de 125? Vale a pena lembrar aqui também que nem sempre nós teremos raízes exatas, tá? Eu posso ter raiz aproximada, que é o caso da raiz quadrada de 125. Será? Não sei, vamos ver. Olha só, como que eu vou calcular isso? Eu vou fazer o MMC. O que é o MMC? É uma divisão de números primos. O que são números primos, Lucas? Anota aí. São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só e apenas. Lembrando que o 0 e o 1 não entram na definição de números primos. Então, os principais números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tudo bem? Vamos lá. Dá para dividir por 2? Não. Então, eu pego o meu próximo primo. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5, que é o próximo primo? Dá. Por 5 daria quem? Daria 25. Que dá por 5 de novo. Que dá 5. Que dá por 5. Que dá 1. Voilà. O que nós temos? Nós temos agora como reescrever a raiz de 125. Que nada mais é do que a raiz de 5 vezes 5 vezes 5. Tá bom? Então, o segredo para você encontrar a raiz quadrada, a raiz cúbica, a radiciação de qualquer radicando, tá? É escrevê-lo na sua forma de multiplicações primas, tá? Que nada mais é do que fazer o MMC, né? Fazer a fatoração desse número 125. E olha só, se é raiz quadrada, eu consigo simplificá-lo de parzinho. Como assim? Esse 5 sai só de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, sairia de 3 em 3. Então, saiu um 5, porque só sai de 2 em 2.
e esse outro 5 ficou ali dentro. Então ficou 5 raiz de 5. Essa é uma forma de você encontrar a raiz de 125. Raiz de 125 é 5 raiz de 5, que nada mais é do que uma simplificação de radicais. Galera, eu só consigo encontrar valores não exatos de raízes dessa forma? Não, lógico que não. Por exemplo, 27. Vamos fatorar o 27? Estão comigo? Por 2 não dá, mas por 3 daria 9, por 3 daria 3 e por 3 daria 1. Fatorei. Ou seja, eu posso escrever raiz cúbica de 27 como se fosse raiz cúbica, só sai de 3 em 3 agora, porque raiz de índice 3. De 3 vezes 3 vezes 3. E olha só que legal, pessoal. Se é raiz cúbica, só sai de 3 em 3, e aqui eu tenho 3 unidades de 3, então o 3 sai, não sobrou ninguém lá dentro. Voilá! Raiz cúbica de 27 nada mais é do que o exato 3. Isso significa que 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dizer que esta seria a forma racional de encontrar uma raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Tudo bem, meus queridos? Então, dando sequência aqui à nossa live, hoje é bastante coisinha para a gente relembrar, tá? Vamos falar um pouquinho agora, vamos para outro conjunto. Vamos para o conjunto dos racionais, pessoal. E se eu falo dos racionais, eu estou falando do quê? Estou falando de operações, né, de frações. E toda fração, anota aí, toda fração é um decimal, tá bom? Então, eu tenho dos números racionais continhas com decimais, eu tenho continhas com dízimas, que são frações, eu consigo achar as frações geratrizes dessas dízimas periódicas, e eu tenho, obviamente, né, todas as frações embutidas aqui no conjunto dos racionais, tá? Então, só para vocês entenderem, um exemplo 6, traz o seguinte para a gente, ó. O número 3/4 está representado na forma fracionária. Sim, fração. Ele é um racional. Outra maneira de representar esse mesmo valor é na forma decimal, porque toda fração é um decimal, toda fração é um racional, tá? A representação de 3/4 na forma decimal é qual o valor? Então, vamos lá. O que é 3/4? Nada mais é do que 3 dividido por 4. Entenderam? Você vai pensar, professor, como que eu vou dividir o 3, que é um número menor, por um número maior? Não tem como, se eu fosse pensar no conjunto dos inteiros. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0, para emprestar um 0 para o 3, para virar 30. Agora sim, 30 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28, então resta 2, tá bom? Eu puxo um 0 do além, mas eu não coloco uma vírgula, porque eu já tenho uma vírgula, não existe número com 2 vírgulas. Então eu penso, 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 são 20, o 20 vai para o negativo, resta 0. Moral da história, eu tenho 3 dividido por 4, quociente 0,75, resto 0. E eu quero saber como que eu posso escrever o número 3/4 na sua forma decimal. Pronto, está aqui, ó. 3/4 na sua forma decimal, 0,75. B de boa resposta, meus queridos. E já, pessoal, que eu falei de números decimais, não é verdade? Como que eu faço operações com decimais? Facinho, facinho. Vamos pensar passo a passo. Adição de números decimais. O que nós devemos fazer? Seguinte, coloca vírgula embaixo de vírgula. Eu vou somar, tá bom? Decimal com decimal, centesimal com centesimal e assim por diante, tá? Por exemplo, 0,6 mais 1,2. Então, eu vou colocar 0,6 mais 1,2. Olha lá, vírgula embaixo de vírgula. E eu vou somar 6 com 2, é 8. 1 com 0 é 1. A vírgula vai aonde estava. Moral da história, 0,6 mais 1,2 é 1,8. Tá bom? A regrinha da subtração é a mesma, tá? Eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho
3,57 menos 1,45. Vírgula embaixo da vírgula. 7 menos 5, 2. 5 menos 4, 1. 3 menos 1, 2. A vírgula onde estava fica aqui também. Moral da história: 3,57 menos 1,45, 2,12. Fechado, meus queridos? Bom, soma e subtração, tranquilidade. Partiu multiplicação. Essa regrinha é legal, tá? Como que eu posso multiplicar números com vírgula? Posso ter os dois com vírgula ou só um, tanto faz. Posso ter casas diferentes? Posso. Qual que é a regrinha? Esquece as casas decimais. Faça, a priori, 35 vezes 25. Tá? E depois você, do número, do resultado, você soma o total de casas decimais e coloca na resposta. Por exemplo, 5 vezes 5 é 25. Sobe o 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Vai um maisinho aqui. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 3, 6 vezes mais 1, 7. Vamos lá? O que deu essa continha? Essa continha deu 5, 7, 8. Vamos pensar. Antes, meu original, vamos dizer assim, é um número, é a multiplicação de um número. Cada número tem uma casa decimal. Ao todo, eu tenho duas casas decimais. Então, você acrescenta duas casas decimais. Moral da história: a multiplicação de 3,5 por 2,5 é nada mais nada menos do que 8,75. Fácil, não é verdade? Então, para fechar aqui esse assunto de vírgula, né? Vamos partir para a divisão com vírgula. O que eu faço? Simples. Iguala o número de casas decimais. Então, por exemplo, eu tenho 3,5 com uma casa decimal. 7 com nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3,5 e eu vou dividir por quem? Vou dividir por 7,0. Que nada mais, nada menos é do que dividir 35 por 70. Ah, entenderam? Bom, o que eu faço? Não dá para dividir. Então, você coloca um 0,0. Agora sim. Por que não dava para dividir? Não dava para dividir porque 35 é menor que 70. Estão lembrados? Agora, quantas vezes o 350 cabe dentro do 70? 5. 5 vezes 70, 350 negativo. Resta 0. Moral da história: a divisão de 3,5 por 7 é nada mais, nada menos do que 0,5, pessoal. Então, a regrinha da divisão, que eu acho que é a mais complexa para vocês aí, é o seguinte: iguala-se o número de casas decimais e divide-se o número seguindo as propriedades dos números naturais. Então, o segredo é igualar o número de casas decimais, tá bom? Então, eu posso dividir por número que tem ou que não tem vírgula. Então, se ele não tiver, você coloca a vírgula, igualando sempre o número de casas decimais, para não ter erro. Beleza, galerinha? Show de bola! E exercícios, professor? Cai exercício desse tipo no concurso? Sim ou com certeza? Né? Essa seria a pergunta correta. Então, vamos lá, exercício 7. Bora lá, vem comigo. Olha só, Ricardo, que adora guardar moedas, tem 60 moedas de 5 centavos. Falando em dinheiro fica um pouco mais fácil, né? 15 moedas de 10 centavos. 10 moedas de 25 centavos. E mais 10 moedas de R$1. E algumas moedas de 50 centavos, que eu não sei quantas são. Totalizando ao todo R$50. Quantas moedas de 50 centavos o Ricardo possuía? Então vamos lá, passo a passo, para não se perder no texto, tá? Vamos pensar quanto que ele tinha dos valores informados. Ó, 60 de 5 centavos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 centavos e vou multiplicar por 60, tá? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar R$3, certo? O que mais que eu tinha? 15 moedas de 10 centavos. Então, vamos lá. 10 centavos vezes 15 moedas
Deixa eu só corrigir aqui. Vezes 15 moedas. Daí é quanto? 1,50, né? Então tem mais 1,50 aqui. Anota aí. 10 moedas de 25 centavos, então fica fácil esse valor, né? 0,25 vezes 10 dá 2,50. Anota aí. Tá? E mais 10 moedas de R$1. Coisa linda. R$1 vezes 10 moedas, quanto que dá? Dá R$10. Muito bem. Então, quanto que eu tinha até agora? Ó, 3 mais 1,50 são 4,50. 4,50 com mais 2,50 são 7. Não é isso? 4,50 mais 2,50, R$7. R$7 mais 10 são R$17. Então, eu tinha guardado R$17 com essas minhas moedinhas. Porém, ele diz que tinha algumas de 50 centavos que totalizavam R$50. Então, vamos pensar. Se eu tinha 50 no meu cofre, e aqui eu estou totalizando 17, quanto que ainda faltam? Faltam R$33. É isso? Moral da história, eu tenho R$33 de moedas de 50 centavos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar R$33 e vou dividir por 50 centavos. Como que eu faço essa divisão, Lucão? O seguinte, igual ao número de casas decimais. Então, você coloca 1,00, que são 2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 3.300 dividido por 0,50 ou por 50. Esse 0 vai embora com esse 0. Então, ficou mais fácil ainda a divisão. Eu tenho 330 dividido por 5, tá? 330 dividido por 5, com certeza são os quê? 66 moedas de 50 centavos. Alternativa C, de certa resposta. E aí, pessoal? Entenderam? Como pode cair exercícios de números decimais para vocês? Não dá joia. Bom, mas para quem lembra, eu disse, né, no comecinho da live de hoje, que dentro dos racionais eu tenho as dízimas periódicas, que são frações. Porque toda dízima periódica é um decimal, é uma fração. Eu consigo achar uma fração geratriz dessa dízima periódica. Tá? Então, galerinha, eu tenho dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. O exemplo é nítido, né? Dízima periódica simples, eu tenho um único período. Eu tenho dízima periódica composta. Nesse exemplo que eu coloquei de dízima periódica composta, observem que eu tenho 8 que não se repete. Aí depois eu tenho o período que repete, né? 7654, 7654, 7654, que é o meu período, tá? Bom, e com certeza eu consigo transformar toda a dízima composta ou simples em uma fração geratriz. E é muito simples. Pega a dica do Lucão, anota aí. Dízima periódica simples, o que eu vou fazer? Você vai repetir o período, divide por 9. Isso mesmo, pode fazer nessa calculadora. 1 dividido por 9 é 0,11111111111. Então, ficou fácil. O número de baixo fica o quê? 5 nonos. 5 dividido por 9 é 0,555555555. Tudo bem? Mas, Lucas, e se eu tiver uma dízima composta? Não tem problema. Você faz ele virar uma dízima simples. Que jeito? Chama esse cara de x. Tá? E depois? Depois você faz um vezes 10 dos dois lados. Então, ficou 1,222 reticências igual a 10x. Mas não esqueça, hein? O que eu estou encontrando é o x. Então, o que eu tenho aqui na realidade? Eu tenho um inteiro mais uma dízima simples. Esse é o valor de 10x. E a dízima simples eu sei. Eu posso escrever nesse caso como se fosse 2 nonos. Então, olha só.
Eu tenho 1 mais 2 nonos é igual a 10x. Somando essas frações, aproveitando o embalo aqui, vamos falar de somar fração. Eu vou colocar direto, mas os próximos slides eu vou ensinar passo a passo como somar fração. Tá? Isso aqui vai dar um total de 11 nonos é igual a 10x. Tudo bem? Mas vamos lembrar que a pergunta original era não encontrar o valor de 10x, e sim encontrar o valor de x. Então é só dividir por 10, meus queridos. Moral da história. Nesse exemplo que eu trouxe de dízima periódica composta para vocês, o valor de x, que era o número a ser determinado, que é esse cara aqui, é nada mais, nada menos do que 11/90. Pode fazer na sua calculadora aí em casa, que você vai encontrar com certeza o número 0,12222222222 reticências. Tá bom? Partiu o exercício? Partiu mais um exercício, exercício 8. Bora lá, vem comigo. Seguinte, indique qual o número racional geratriz da dízima periódica. Então, isso aqui é uma dízima periódica mais cabulosa, né? Composta. Não tenha medo. Qual era a dica do Lucão mesmo? Transforme-o em uma dízima simples. Então, eu tenho esse número, que é dízima periódica composta, o período é 3, vou chamar ele de x. Se eu fizer um vezes 10 dos dois lados, o que eu tenho? 72,333, reticências, que é igual a 10x. Tá? Que nada mais é do que escrever 72 mais uma dízima simples. Tá? E a dízima simples, quem é mesmo? É 3, que é o período, sobre 9, 3 nonos. Então ficou 72 mais 3 nonos é igual a 10x. Galera, eu não foquei aqui para vocês em frações, mas eu posso simplificar 3 nonos. Posso dividir o numerador e o denominador por 3, então é 1/3. Tá? Só para facilitar nossas continhas, ó, 72 mais 1/3 é igual a 10x. Eu vou somar a fração direto, porque o nosso próximo slide eu vou dar ênfase em números fracionários, tá? 72 mais 1/3, você vai encontrar 217, tá? Os cálculos que eu fiz aqui, vai dar 72 vezes 3, vai dar 216, com mais 1, 217. Então ficou 217 sobre 3 é igual a 10x. Mas não esqueça, o que eu quero mesmo é o valor de x e não de 10x. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dividido por 10. Eu só esqueci de um detalhezinho aqui. Muito bem, quem verificou aí em casa, tá? Eu multipliquei para virar 72, para ficar uma dízima simples, né, pessoal? Eu não multipliquei por 10. Por que eu multipliquei mesmo? Por 100, porque foram 2 casas decimais, tá vendo? 2 casas decimais. Eu multipliquei por 100, tá? Então não tem erro. Então quem que vai ser meu x? Vai ser 217 dividido por 300, tá? 217 dividido por 300. Aí você vai falar, mas professor, ali não tem resposta? Muito bem, não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque está em outra escala, né? Está na escala de 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, tá? Então, multiplicando por 3 em cima e por 3 embaixo, então, 217 vezes 3 vai dar 651, tá? E vezes 3 embaixo e 3 em cima. Vezes 3 aqui, vezes 3 ali. Então, vai dar 651 sobre 900, tá bom? Então, é a alternativa E de escola, porque faltou um zerinho em cada pontinho aqui, tá bom? Pode fazer a prova real, ó. 651 dividido por 900, a gente vai encontrar 0, dividido por 90, né? A gente vai encontrar 0,0
7,32333333. Pessoal, era 10 mesmo, tá? Então, corrigindo aqui, ó, erros acontecem ao vivo. Então é o seguinte, ó, vamos corrigir, vamos fazer tudo passo a passo para não ficar confuso aí de novo, tá? Vamos lá. Igualzinho eu tinha feito no início. Eu multipliquei por 10 dos dois lados. Multiplicando por 10, eu transformei ele em uma dízima simples, tá? Então, multiplicando isso aqui por uma dízima simples, vai ficar o quê? Vai ficar 72 mais 3 nonos igual a 10x, tá? Multipliquei por 10 dos dois lados, ficou 72 mais uma dízima simples. Simplifiquei a fração. Olha só, foi tão generoso esse exercício que ele deu sem a simplificação, tá? Se você fizesse sem a simplificação, vou até fazer sem a simplificação para ficar mais simples e mais fácil para vocês, ó. Ele vai fazer sem a simplificação. Que jeito que é? Eu vou fazer a soma de 72 mais 3 nonos, vai ficar o quê? Exatos 651 sobre 9, igual a 10x, tá? Mas vale lembrar que eu quero o valor de x, eu não quero o valor de 10x, então é só fazer o quê? É só dividir por 10. Então, quem que vai ser o meu x? 651 dividido por 90. Aí sim, bate exata resposta e de escola. Tudo bem, pessoal? Então, é importante ficar bem atento aí a esses exercícios, porque geralmente é muito fácil, né, a gente errar uma besteirinha, igual eu estava errando também aqui, tá? Bom, o importante é corrigir a tempo, não é verdade? Foi o que aconteceu nesse exercício aí. Maria, exercício 8, dízima periódica. Pegaram a dica do Lucão? Sim. Tem certeza? Então, bora lá, pessoal. Operações com frações dentro aqui também do conjunto dos racionais, tá? Soma de fração, soma ou subtração de fração. O que eu vou fazer? 3 passos. MMC. Então vamos lá. O que é o MMC? Vou fazer aqui no canto, ó. MMC de 6 e 8. Eu vou pegar o 6 e o 8 e vou dividir pelos números primos em comum entre eles. Quais são os primos divisíveis por 1 e por ele mesmo? Os principais, 2, 3, 5, 7, 11, ok? Então, vamos lá. Por 2 daria 3 aqui, daria 4 aqui. Por 2 ainda dá, porque tem o 4, então daria 2 aqui. Por 2 ainda dá, porque tem o 2. E agora por 3 para dar 1 e agora eu paro. O que eu tenho então? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, vezes 3, 24. Moral da história, o meu MMC é o 24. Aí eu vou fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo é 3, vezes 1 são 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. Estou com o emocional abalado, só pode. 24 dividido por 6 vai dar 4. Vezes 1, 4. 24 dividido por 8 são 3. Vezes 3, 9. Moral da história, 13,24 avos. É o resultado dessa continha fracionária. Tá bom, pessoal? Então, conserva-se o sinal da operação. O que eu quero dizer nesse meu terceiro passo? Se aqui é mais, vai o mais. Se fosse menos, iria um menos no lugar do mais. A gente sempre conserva o sinal da operação abordada, tá beleza? E a multiplicação é a coisa mais fácil do mundo. É só fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, nesse caso, ficaria 1 vezes 3 são 3. 6 vezes 8, 48. Eu vou aproveitar aqui, ó, 3,48 avos. Essa é a resposta correta? Sim. Tem um jeito mais elegante de abordá-la? Sim. Por quê? Porque 48 é múltiplo de 3. Eu posso simplificar uma fração quando o mesmo é divisível em cima e embaixo pelo mesmo número. E se eu for dividir por 3, daria 1 em cima e embaixo seria 16. Tá bom, pessoal? Então,
3/48 é a mesma coisa de 1/16, tá? Então é assim que eu somo frações. E a divisão tem um trelelê um pouquinho diferente. Divisão de fração, conserva de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Eu tenho que fazer, então, 1/6 multiplicado por 8/3. Ó. É o inverso da segunda, tá? Ou o inverso de baixo. Por que eu falo inverso de baixo? Porque isso aqui pode aparecer da seguinte forma para vocês. Ó. 1/6 dividido por 3/8, tá? Então, pode aparecer dessa forma aqui, com os dois pontinhos, ou da forma em cima e embaixo, tá? E a regrinha mesmo. Conserva primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, aí ficou 8/24. Opa, me chamaram a atenção aí, hein? Eu vi. Posso simplificar? Com certeza. Divide por 8 em cima, vai dar 1. Divide por 8 embaixo, vai dar 3. Voilá. 1/3. Tudo bem, pessoal? Fácil, 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 não é verdade? Então, bora lá. Partiu exemplo 9. Olha que legal. Na igualdade, 3/5 mais 6/20 mais 3/25 é igual a x sobre 100. O valor de x é quem? Olha só. Eu tenho 3 frações. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC de 5, 20 e 25. Vamos lá. Por 2 daria, porque eu tenho um 20 lindão ali que vai virar um 10. Verdade? Por 2 ainda dá, esse vai virar 5. Agora por 2 não dá mais, por 3 não dá, então tem que pegar o 5, que é o próximo primo que eu consigo dividir. Dá 1, 1, 5. E por 5, 1, 1 e 1. Aí eu paro. Eu paro para ter o resultado MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes 5, 100. Moral da história, eu tenho um 100 aqui embaixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 5 são 5. 5. É isso? Não, são o quê? São 20. 20 vezes 3, 60. 100 dividido por 20 são 5. 5 vezes 6 são 30. 100 dividido por 25 é 4. 4 mais 3 são 12. Tudo isso é igual a x sobre 100. Olha só, pessoal, tem uma igualdade aqui. Ó. Eu só tenho um igual. Esse 100 vai-se embora com outro 100. O que sobrou? Sobrou 60 mais 30, 90. 90 mais 12, 102. 102 é igual a x e voilá. 102 igual a x, alternativa A de acabarmos mais um exercício pegadinha. Bom, galerinha, tudo tranquilo por aí? Então vamos lá. Além de exercícios diretos envolvendo frações, eu posso ter exercícios contextualizados iguais a esse tipo do exercício 10 que eu trouxe aqui para vocês, tá? Um pedreiro foi contratado para construir um muro. Sabe-se que para essa obra foram utilizados 2/3 dos. Gente. Anota aí, ó. 2/3 dos. Dos, das, é vezes. Tijolos comprados. É correto afirmar que sobraram quantos? Quantos sobraram? Sobraram. Vamos lá. Toma cuidado com o texto. Quantos sobraram? Eu utilizei isso. Se eu utilizei 2/3, sobraram 1/3. Não é isso? 1/3 dos 12 é vezes. 270. Então, o que é isso? Esse 270 é a mesma coisa que ter 1 aqui embaixo. Então, ficou 1 vezes 270, 270. 3 vezes 1 é 3. Que nada mais é do que 270 dividido por 3. Que vale 90. O que eu calculei foram os que sobraram. Porque como eu usei 2/3, sobrou 1/3. E 1/3 de vezes 270 nada mais é do que 90. Alternativa B. B de bora para o outro conceito, pessoal. Bom, já que eu falei de conjuntos naturais, inteiros, racionais, eu tenho que falar desse conjuntinho chamado dos irracionais. Quem são os irracionais? São os números decimais
porém não exatos, números que não podem virar frações, tá bom? E quem são eles? É o número π, por exemplo. É esse número que não tem sequência, que não tem um período, tá? Raízes não exatas, etc. Bom, pessoal, e para acabar aqui a nossa live, tá? Eu vou falar um pouquinho da ordem da operação de todo esse conjunto dos reais, né? Porque, veja bem, eu passei, né, por todos. Eu passei pelo conjunto dos naturais, eu passei pelo conjunto dos inteiros, dos racionais, falei um pouquinho dos irracionais. Do irracional, pessoal, não tem como, tá? Vamos voltar aqui. Não tem como eu somar números irracionais, não tem como eu multiplicar números irracionais. Então a dica que eu posso deixar para vocês sobre os irracionais é lembrar quem são eles, tá? Então são números decimais não exatos, ou seja, eu não consigo transformá-los em fração, tá? O que eu posso fazer no máximo é somar π com π, 2π. π dividido por π vale 1, tá bom? Então, eu consigo fazer essas operações básicas. Porém, eu não consigo transformá-los em fração. Essa é a única dica que eu posso deixar para vocês aqui, tá bom? Então, para não me estender muito, eu vou falar um pouquinho de ordem das operações. Então, de todas essas operações, os naturais, inteiros, racionais ou irracionais, ou seja, todos esses conjuntos que contemplam o conjunto dos reais, eu posso ter parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição ou subtração. E esta é a ordem das operações que eu tenho que realizar. Ou seja, primeiro eu sempre tenho que realizar as continhas entre parênteses, para depois fazer os expoentes, as potenciações e radiciações, para aí sim depois calcular a multiplicação e divisão e só por fim adição ou subtração. Então, bora lá! Último exemplinho de hoje. O que temos é o seguinte. 4 dividido por 2 vezes 3, mais essa continha, mais tudo isso. Oh, meu Deus, por onde eu começo, por onde eu acabo? É o seguinte. Entre divisão e multiplicação não tem critério. Então, vou fazer o seguinte. 4 dividido por 2 são 2. Então, vou ficar 2 vezes 3 aqui. Mais, dentro do parênteses, eu vou ter que fazer o vezes primeiro. Então, ficaria 4 mais 12, tá bom? Aqui eu tenho que fazer a potenciação antes da divisão. Então, ficou 18 dividido por 9 e o menos 8 isolado, tá? 2 vezes 3 são 6. Mais 4 mais 12, 16. Aqui essa divisão vai dar 2. Menos 8. Pronto, agora ficou soma e divisão. Soma e subtração, tranquilidade. Vou fazer o quê? Vou somar aqui, ó, 16 com mais 6 daria 22. 22 menos 6. Por quê? Mais 2 menos 8 é menos 6. E 22 menos 6 nada mais é do que 16. Tá? Então, toda essa continha resulta em 16 unidades. Certo, 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 pessoal? Bom, então, nessa primeira aula de hoje, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu quero deixar um último recado para a galera que está me acompanhando nessa live aí de concursos. Primeira aula de live para concursos. Galera, vocês conhecem a promoção Indique e Ganhe do nosso curso técnico, né? Cursando técnico? Não conhece? Então é bem simples. Ó. Na descrição desse vídeo, a gente tem um link, é só acessar ele e indique um amigo que você ganha um curso grátis. Tá? E quanto mais você indicar, mais prêmios você vai ganhar. Então, fácil, fácil, fácil. Entra no link da descrição abaixo, tá, pessoal? E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês e conto com a presença de vocês na nossa segunda live sobre concursos matemática. Valeu, pessoal. Grande abraço. Bora, fui. Tchau, tchau. Galera, vocês sabiam que a Leve Educa, além dessa live, fornece também o curso completo de matemática para concurso? Não? Pois bem, agora estão sabendo. Baixe o aplicativo, cadastre-se, é fácil. Bora lá, vem comigo.